Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre a Volta à Espanha, porque olha, mais uma expectativa grande, etapa de montanha, etapa que pode ser decisiva, né, para a disputa da classificação geral, e não acontece aquilo que a gente desejaria por causa dos protestantes pró-Palestina que impedem a subida da última montanha, que tinha uma rampa ali de 2 quilômetros com média superior a 12% de inclinação, 1 quilômetro que era 14% de média, com um pico de 18. Era a grande chance do João Almeida tentar atacar o Jonas Vingegaard, até porque o Vingegaard teve problema, né? A bicicleta dele teve um furo de pneu, e aí até um momento de companheirismo legal, né, da equipe Visma, né, que o companheiro dele, ele dá a bicicleta dele para ele e dá um empurrão no Vingegaard para ele continuar ali pedalando. Seria um risco muito grande, né, se não tivesse uma boa equipe de gregários disposta a ajudar o Vingegaard naquele momento, né? Ainda bem para a Visma que conseguiram subir ali com vários atletas. E agora a gente vê aí um momento lá que teríamos uma disputa pela vitória fantástica, possivelmente entre Egan Bernal, Mikel Landa, dois grandes ciclistas, cheios de fãs ao redor do mundo. Os dois estariam disputando a vitória na última subida. E os protestantes pró-Palestina vão lá e estragam isso, né? Eu fico feliz que o Bernal venceu, né? Que eles ainda deram um jeito lá, picharam a linha de chegada ali, né? Aí o Egan Bernal cruzou em primeiro, ele até viu errado a linha de chegada, não era ali naquele alto do morro na placa de 8 quilômetros, era antes, né? Fiquei até com medo, será que o Bernal venceu mesmo? Mas ele venceu, é a primeira vitória dele desde o acidente que ele sofreu um acidente lá, ele estava pedalando, acho que um carro veio na contramão, infelizmente quase tirou a vida ali do Bernal e atrapalhou muito o andamento da carreira, porque ele nunca mais andou em nível de ganhar grandes voltas. Vamos lembrar, Egan Bernal ganhou o Tour de France de 2019 e ganhou o Giro de Itália de 2021, né? E esse ano é legal ver ele mais competitivo, e nessa Volta à Espanha tá brigando para estar no top 10, e saindo em fugas, subindo bem as montanhas. Na primeira semana conseguiu acompanhar o pelotão da frente. Não sei se ele volta àquele nível de anteriormente, né? Tá com 28 anos, ainda há tempo de ser competitivo. Se ele continuar recuperando pouco a pouco, quem sabe não reencontra a velha forma, porque esse cara, no seu melhor dia, né, na sua melhor forma, poderia ser mais um a fazer frente aí ao Jonas Vingegaard, ao João Almeida, mas a verdade é que, assim, depois do acidente tem sido uma vida complicada para esse ciclista extraordinário, um alpinista de uma qualidade surreal. Mas é legal ver ele ganhando de novo, né? Muito legal. E no sprint ali é aquele negócio, né? Valia muito para os dois. O Landa também não vive o auge dele, mas o Bernal ali conseguiu uma pancada melhor e conseguiu deixar o Landa ali um pouquinho para trás e vencer a etapa. Uma pena que a gente não viu os dois subindo a montanha. É isso que eu queria ver, mas os protestantes pró-Palestina atrapalham tudo de novo, né? E assim, na geral, não muda nada, né? O Pidcock, o Hindley continuam muito atrás, eles não conseguem atacar, e hoje parecia ver uma movimentação grande ali para o Hindley conseguir, parece que ele está se sentindo bem nessa segunda semana, e o João Almeida não tem a chance de atacar o Jonas Vingegaard, né? Ele já sabia que não seria ali naquela penúltima montanha, né? Porque ela era muito curta para você fazer um ataque, ainda teria um grande período em descida, e eles têm ali um bons ciclistas, né? O Jorgenson desce muito bem, acho que eles perderam o Campanarts hoje, né? A Visma, mas assim, tem ali bons ciclistas de descida que ajudariam o Vingegaard a recuperar um tempo caso ele conseguisse abrir para o dinamarquês. E o próprio dinamarquês é um excelente descedor de montanha, né? Então, a questão não fazia sentido atacar ali. A lógica era atacar na última montanha, porque não haveria como, se você deixasse o Vingegaard para trás, né? Espaço para ele conseguir recuperar o tempo numa descida, onde ele faz muito bem isso. E agora o João Almeida tem 2 etapas de montanha para conseguir tirar esse tempo e um contrarrelógio, que é onde o Vingegaard é muito forte, né? Então, tá difícil a situação. Os protestantes pró-Palestina conquistam a raiva dos fãs de ciclismo, que queriam ver uma grande final de etapa, e conquistam a raiva dos portugueses, com certeza, né? Até porque nessa rampa grande, íngreme, o João Almeida tá forte, né? Só vê o que ele fez lá no Angliru. É menos uma etapa para ele conseguir tirar essa vantagem do Vingegaard. Então, assim, amanhã é chegada em montanha de novo, né, uma categoria 1, e eu quero ver o que a organização da volta vai fazer, né? Porque a verdade é, no Pacífico, vamos deixar os caras com as bandeiras ali do lado, não tem resolvido, né? Eu sou uma pessoa um pouquinho radical pro gosto de vocês, talvez, mas para mim a solução tem 3 ferramentas, né? Cacetete, gás de pimenta e bala de borracha. Sério. Quer protestar? Protesta pacificamente, tá? Fica ali na beirada, pode balançar as bandeiras da Palestina, seja o que for, aí tudo bem. Eu não vou me incomodar com isso, sério. Eu não vou me incomodar colocando as bandeiras lá,
Se deixar a etapa seguir, pronto, protestou pacificamente, não prejudicou o andamento da Volta à Espanha. Que eu já falei aqui, não é apenas ciclismo. Vem os idiotas falar, é apenas ciclismo, né? É um evento de proporções gigantes, de benefícios econômicos gigantes para o país, que emprega dezenas de milhares de pessoas e muito ciclista depende da Volta à Espanha para se sustentar. Os capitães, né, um Bernal, a mesma coisa a gente pode falar ali pro Vingegaard, João Almeida, eles ganham muito dinheiro, mas os gregários deles não ganham não. Esses caras estão pedalando o ano todo para conseguir ali viver, pagar as contas deles. Eles não são caras que vivem na riqueza não. Então assim, eles estão prejudicando a vida principalmente desses gregários. E a questão é, eles estão ameaçando a segurança dos atletas por uma mensagem ali que você pode concordar ou não, mas assim, a efetividade desses protestos é nula e na verdade só conquista a antipatia das pessoas, do público comum. Porque o público comum de verdade, não o militante de rede social, vai olhar pra isso e fala, pô, o cara tá atrapalhando o meu evento que eu quero ver, e assim, tá desse jeito, de maneira violenta, não conseguindo passar a mensagem de maneira pacífica. Eles só vão comparar esses caras a desordeiros, gente que faz baderna. É isso que tá passando a imagem. Vocês não tem conquista nenhuma pró-Palestina nisso. E assim, isso não vai sensibilizar o Netanyahu. Eu já falei aqui, isso não é a maneira que aqueles idiotas lá que ficam se algemando a rede de tênis, a trave de gol, falando, pare o petróleo, né? Isso não vai fazer os donos da Shell, da Texaco, da Mobil olhar e falar, agora eu tenho que parar de buscar petróleo, porque, olha, os caras estão se acorrentando em gol, né? Vai atrapalhar eu ver meu jogo aqui de Premier League. Não vai acontecer, entende? Tem que ter inteligência para protestar. Se fosse pacífico, ok. Mas não é. Os caras estão impedindo a etapa de ir para frente, né? E assim, impedindo a boa competição de ir para frente. E assim, o que fica pior para a Volta à Espanha é que não teve esse problema pro Tour de France, não teve esse problema lá pro Giro de Itália. Ok, que isso ficou agora, esses protestos, não é? Mas a questão é, o Tour de France conseguiu controlar. Por que a Volta à Espanha não consegue? Assim, não é falta de efetivo. Se eles quiserem, pro tamanho do evento que é a Volta à Espanha, eles conseguem. Porque, para pensar, é um negócio surreal, né? Você tem que bloquear centenas de quilômetros de estrada para execução dessa competição. Então, assim, não é um negócio simples de se fazer. E a gente sabe que se eles quiserem, eles colocam efetivo policial e vão lá e garantem a segurança. Mas para mim, assim, amanhã a gente tem uma categoria 1, né? Lá no sábado tem uma montanha muito grande no final, eles têm lá também que garantir a segurança da etapa. É proibir presença de público então. Assim, falar assim, uma pena para aquele que quer acompanhar o ciclismo e não tá ali para protestar e só quer ver os ciclistas, os heróis dele, né? É só falar, a gente queria que você tivesse, mas graças a esses protestantes que trabalham de maneira violenta e colocam em risco a segurança dos atletas, graças a ele, você não vai poder ir. Vai ter que ser desse jeito. Eu acho que tem que ser. Eles não podem colocar em risco o andamento da competição, porque você dá uma vitória moral para baderneiro, porque você passou mensagem. Se você fazer muita baderna, se você atrapalhar muita competição, você atrapalha o andamento das coisas, você tem sucesso, né? Tem que ter uma resposta dura. Sério mesmo. Isso aí tá absurdo, tá passando do limite. Já foi absurdo terem que cancelar um fim de etapa antes, porque os caras lá estavam lá bloqueando, tentando invadir a estrada quando o pelotão passava a 50 km por hora, e agora atrapalham a briga pela classificação geral, atrapalham uma chance de disputa legal por vitória, e aí a gente tem essa baderna aí. Infelizmente, o ciclismo sendo muito atrapalhado por esses protestos pró-Palestina que não adiantam em nada no final das contas, porque o Netanyahu hoje, o que Israel fez? Foi lá, em pleno território do Catar, que é muita oposição a Israel, eles mandaram um míssil para matar a liderança do Hamas. Você acha mesmo que eles estão preocupados? Você acha que eles estão ocupando Volta à Espanha e achando que isso está impactando eles? Então, assim, realmente é terrível ver a maneira que esses protestos estão sendo conduzidos e como estão atrapalhando o andamento da Volta à Espanha. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.